Não sei se alguém também testou, né? Tá, alguém mandou sim. Quem levantou a mão pode falar. Ah, tá, beleza. Beleza, tudo bem. Então, eu vou começar a responder pela questão 1985, que foi a que alguém aí no chat falou, pediu. A questão, não sei se todo mundo leu, mas a questão é essa e a descrição 1985, né? A descrição é essa daqui. Esse cara tem uma super promoção. Primeira seletiva do Marathon Tech. Só que teve um problema. Todos os maratonistas foram tentar comprar ao mesmo tempo. Tudo bem. Com isso gerou uma fila muito grande. O pior é que a moça do caixa, calculador, programa ajudava para calcular com a maioria ajudar. Esse que você. Esse que surge você fazer um programa do dia contendo o número do produto e seu respectivo valor. Tá. Cada produto, valor. Beleza? Primeiro é a quantidade de produtos, vai até 5 produtos. É garantido, tá? Quando tem esse tipo de informação aqui, você não precisa checar se esse valor tá entre 1 e 5. Ele garante que tá, você não precisa checar. Você pode assumir, tá? Segue a quantidade que o cara comprou, então, observe. Não poderão ser informados o número de produtos repetidos, ou seja, ele manda um de cada no máximo, né? É um produto por linha, diferente. Deve imprimir o valor com 2 casas decimais. Tá, isso aqui é só para calcular quanto deu a conta, né? Para cada produto ele diz a quantidade que comprou e tem aqui o preço que a gente pode calcular depois no final, né? Como esse problema aqui só tem 5 valores, é até mais simples de a gente responder. Mas o que ele perguntou foi o código dele, que foi esse código aqui. Eu nem perguntei se podia mostrar em live, né? Mas, enfim, né? Too late para perguntar. Mas vou perguntar de qualquer forma. Pode mostrar ou não? Pode ficar à vontade, Dadinho. Tá. E você falou que tentou... não tenho uma ideia de onde é que isso tá. E você tentou compilar esse código e ele deu um warning. Ele não me deu warning aqui. Deixa eu compilar com a tag lá, né, que ele roda. Deixa eu ver se eu tenho de cabeça. Menos STD igual a C++ 17, eu acho. Menos rosão 2, menos static. Acho que é isso. Não me deu warning aqui não. Você estava compilando pelo Falcon ou alguma coisa do tipo? Eu tava usando VS, igual tu aí. É que tava dando um warning nas linhas lá do insert. Cardápio insert. Ó, Aqui? Exato, viu o problem ali, ó. Ó, se tu passar um nome em cima de cardápio ali, ó. Não. Aqui é porque o CodeSpell não conhece essa palavra cardápio em inglês, tá? Isso aqui é erro de Ah, tá. português. Enfim, mas tava um tracejado amarelado no VS Code que eu não consegui resolver. Não, justo. Eu não falei de map, tá? Então eu não vou entrar muito nesse detalhe, porque a aula de map é a aula que vem, né? Mas a gente pode falar disso a aula que vem. Provavelmente, talvez seja o método insert se você inserir o mesmo cara 2 vezes, né? Pode ser que dê problema. Ele só mantém a última versão. Não. Se já existir, eu não lembro se ele dá replace ou não. Tem que olhar a documentação. Eu, particularmente, não uso o método insert. Então, não tem de cabeça. Tem que olhar a documentação. Mas eu acho que não tem nenhum erro de código aqui, não. Também não precisava ser string, né? Podia ser inteiro. Pode ser string. Mas o problema, eu vou implementar aqui pra gente uma versão diferente, que não seja dele, né? Só pra gente não ficar preso na versão. Esse problema, todo mundo entendeu esse problema, alguém não conseguiu resolver esse problema, alguém que tentou, alguém tentou responder e não conseguiu. Esse daqui, todo mundo que tentou, não, alguém não conseguiu. Esse daí, o único problema que eu tive foi justamente com as 2 casas decimais mesmo. Mas tirando isso, acho que não. Questão de lógica? Tá, eu vou implementar ele bem rápido, mas em resumo, a gente vai receber um N, tá? Que é a quantidade de valores que a gente vai ler, de produtos que o cara, né, produtos diferentes que ele comprou. E aqui tem alguns jeitos de você ler isso. Você pode fazer um for, né, ler o N, fazer um for de int 0
e menor que n, e e ler aqui dentro e fazer o processamento. É muito comum você fazer isso daqui também, tá? Você vê códigos assim, ó. Você faz um for while n menos menos, beleza? O que isso vai fazer? Ele vai testar o valor do n e depois vai diminuir. Então, no momento que o n virar 0, ele para, né? Porque 0 é falso e todo o resto inteiro é true. Então, é comum também você ver códigos nesse estilo. Se você vê assim, não se preocupe. Ele está diminuindo o n de n até 0, né? E fazendo, é a mesma coisa de fazer um for de 1 até n. A diferença é que, nesse caso, no final, o n vai ser 0, tá? Então, quando acabar aqui, o n vai ser 0. Beleza? Eu vou deixar assim só para título de curiosidade, né? Só para vocês, quando lerem o código, vocês não se assustarem. Depois ele vai ler o código do produto e uma quantidade, tá? Então, vai ter um código e uma quantidade, ambos inteiros. Então, você pode ler o código e a quantidade nessa ordem. E aqui tem vários jeitos, né? Você pode usar um map, que nem ele usou, mas você pode tacar 5if também, se você quiser, né? Se o código for igual a 1001, e aí você pode ter, sei lá, um double, vai ser a resposta, né? No final, começa com 0, né? Que é o valor total. E aí, nesse caso, o ANS se incrementa com a quantidade vezes o valor, né? O valor é 1.5. Ixi, como é que ele sabe que é 1.5? Ele ouviu nós? O segundo código é 1002, eu chuto, né? O ANS se incrementa com a quantidade vezes... como é que ele sabe que é 2.5, né? E essa tabelinha aqui, 3.5, 4.5, 5.5, né? Então, eu espero que ele complete para mim aqui nesse padrão. Obrigado. Então, o mesmo padrão, né? Se for 1, você multiplica a quantidade vezes valor, né? Quantidade vezes valor, quantidade vezes valor. E no final, você imprime essa brincadeirinha aí, né? Você pode fazer assim. O fixed, se eu não me engano, ele define que se for inteiro ou não, vai ter 2 casas decimais. Ou seja, se for 1.00, ele imprime o 00, tá? E não 1 só. E o set precision é a quantidade de casas que vai ter. Se você tiver que imprimir vários doubles, você pode fazer isso e depois fazer assim, tá? E todos os doubles daqui para frente vão estar nessa configuração. Se você quiser em algum momento mudar para 3, você muda para 3 e aí você imprime o que você quiser lá depois, né? Mas basicamente tudo que vier depois daqui, depois que essa linha for executada, vai estar com essa configuração aí. Você está meio que mudando a configuração do Cout. Isso daqui deve resolver o problema, tá? Vamos fazer o teste aqui para ver se é isso mesmo. 9.5, enter. E respondido, né? Enviar só para ter certeza que deu certo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar o caso que não tira o fixed, né? Para vocês verem a diferença de usar o fixed ou não. Mas se você botar aqui, sei lá, acho que 0, talvez. 0 ele imprime só 0, entendeu? Porque ele faz o cast, né? Para inteiro. Daí, se você coloca o fixed e você coloca 0, ele imprime 0.00. Então, ele vai ter aquelas 2 casas decimais, né? Queira sim ou queira não, né? Então, para isso que serve o fixed, a questão passou. Basicamente isso nessa questão, tá? Ela é útil para você treinar, configurar precisão em double, né? Talvez se você usasse float, pudesse ter algum problema, né? Não sei. A gente pode testar. Não sei se alguém tentou usar float, né? Mas float pode dar problema de precisão e acabar dando WA na questão. Não sei se é o caso, né? Às vezes dá, às vezes não dá. É meio difícil prever. Deu certo, né? Mas, enfim, não confie em float. Usem double na maratona. Tipo, nesse caso você não precisa usar map, tá? Map é mais só pra... eu diria que o caso que o map é bom é quando o valor não é pré-definido, assim, quando é, sei lá, um input grandão. Nesse caso era só 5, era fácil você programar 5 linhas, né? Fazer 5 linhas. Mas imagina que ele vai te dizer, sei lá, N linhas, né? E ele te diz, inicialmente, o código e o preço de cada produto, né? Imagina que ele te dê essa tabelinha aqui puro como entrada, né? Putz, cadê o problema? Imagina que ele... Ops.
que ele define essa tabela por entrada, né? Então ele te diz a quantidade de produtos e depois ele te diz tanto o código quanto o valor. E aí você usaria o map para facilmente você achar o valor daquele produto, né? Então o map é útil nesses casos. Se achar um cara rápido, né? Só que como a gente já sabe os valores de antemão, a gente pode fazer da mão mesmo, não tem problema. Tanto faz, né? Aqui tempo não vai ser um problema nesse caso. Algum problema, alguma dúvida nessa questão? Só a questão de, por exemplo, Dadinho, eu utilizei uma busca no vetor, coloquei esses valores que ele disponibilizou, por exemplo, de número do produto e preços em um vetor, e para determinar que produto era, eu fiz uma busca nesse vetor e repassei a posição dele para o preço. Uhum. Isso seria mais custoso do que um if, não é? Isso é mais custoso. A ideia que ele fez, eu acho que foi algo assim. Ó. Eu vou aproveitar para falar do tipo de dados pair, beleza? Então você pode ter um tipo de dados chamado pair. Na verdade é um par, beleza? Que tem duas posições, né? Então, tipo 1 e o tipo 2. E o nome que você quiser dar, tá? Então esse é um tipo de dados nativo de C++, que é basicamente um array de duas posições. Ele tem exatamente duas posições. E o primeiro tipo é do que você quiser. Pode ser int, tá? Pode ser string. Pode ser inclusive outro pair, tá? E aqui você coloca outro pair. Enfim, vocês entenderam, né? E outro pair até vai. É o tipo que você quiser. Pode ser um array. O que você quiser, beleza? Né? Pode ser. E do outro lado também, pode ser o que você quiser. Basicamente um array de duas posições. E ele é nativo já do C++. Você deve estar se perguntando para que carambas é que eu precisaria de um array de duas posições. Eu podia criar um array de duas posições. Sim, você podia criar um array de duas posições. Mas é útil, tá? É bem útil em grafos, em coisas do tipo, assim, ajuda muito. Então, o que você poderia ter, a solução que eu entendi dele, ele pode ter usado algo como assim, tá? Um pair, onde é um int de int, né? Ele guarda duas informações. A primeira é o código, e a sintaxe é exatamente essa, né? Pair menor que, tipo 1, vírgula, tipo 2, seja maior que. E aí você guarda aqui no primeiro o código, sei lá, e no segundo o valor, né? Um double, né? Que seria o valor os valores dos produtos, né? E aí o que você pode fazer é inicializar esse cara aqui, valores, recebe sei lá, make pair. Aí você chama o construtor que faz o pair, e aí você passa o tipo, né? 1001, 1.5, né? Aí você vai lá e passa outro cara, né? Acho que dá para fazer assim, então com certeza. 002, 2.5. Deixa eu ver se isso compila. Para eu não explicar uma coisa errada. Isso compila. E aí você mapear aqui no array, né, todos os valores, né? Bora, ChatGPT, me ajuda aí. ChatGPT não, é Copilot. Obrigado. Então você podia ter deixado mapeado, tá, num array, todos os caras, né, todos os preços. E aí, quando você recebesse o código, ao invés de você fazer um if, você podia fazer um for, tá? Então, percorrer aqui usando todos os valores, e se fosse igual ao código, você ia lá e multiplicava, tá? Você podia fazer assim também. Então, você pegava o valor e multiplicava. Esse é um outro jeito que você pode fazer. Dá no mesmo, né? Teoricamente, você só percorre aí e acha o código e descobre o valor do produto, né? Isso daqui também provavelmente funciona, tá? Deveria funcionar. Esse foi o jeito que, pelo que entendi, você fez, né? Mais ou menos assim, né? Foi mais ou menos assim. Qual que é o problema de fazer assim? Percebam que para cada valor eu percorro um array, né? Então, se você tem N valores aqui, né? N valores, para você calcular o valor de um, você precisa percorrer esse array inteiro, na pior das hipóteses, né? Vamos supor que o cara é o último, né? Então você precisa percorrer o array inteiro. Então, se esse array aqui tem M posições, né? A complexidade fica N vezes M, tá? Então, nesse caso não é um problema, porque M é igual a 5, né? Tipo, a quantidade de posições que tem no array é igual a 5. Então, N vezes 5 não é muito ruim, tá? N vezes 5 é tranquilo. Só que imagina que esse array é muito grande, né? Então, se ele é muito grande, fazer isso é lento, né? Então, provavelmente aqui a gente iria fazer uma abordagem diferente, que é a gente encontrar um valor num array de forma mais eficiente, né? E aí tem várias estratégias, né? Você podia, sei lá, ordenar esses caras e fazer busca binária, você podia colocar no map, você poderia
sei lá o que mais você poderia fazer, né? Colocar em outra estrutura de dados, né? Mas aí você poderia fazer, sei lá, ordenar e fazer two pointers, né? Tem várias abordagens que você poderia fazer para melhorar isso se você tivesse mais valores, mas não é o caso, né? É só 5, a gente vai aprender essas técnicas mais para frente. Em algum momento isso daqui não vai ser 5, isso aqui vai ser um valor maior, né, em alguma outra questão, e aí vocês vão aprender como é que vocês otimizam isso, né? E vocês vão ver na prática tomando o TLE. Mas esse é outro jeito, né? Tem várias formas de você responder essa questão. Percebam que nenhuma define se o certo ou o errado, né? Todas elas funcionam aqui, né? Tem gente que usa o map, teve gente que usa o array, independente, né? Desde que a complexidade esteja correta, ele não faz análise a nível de código, né? Que estruturas você usou. Você pode usar o que você quiser. Muda algo de custos ao for ou while? Não vai te mudar nada, assim, não vai ser diferença para o AC ou para TLA, não. O que muda é que você digita alguns caracteres a menos, né? Então, se você contar aqui quantos caracteres tem aqui nessa linha e quantos teria nessa linha aqui, provavelmente você vai digitar um pouco mais, né? Assim, né? Se você for contar, ó, eu diria que você digita menos da metade, né? Essa daqui tem 32 e essa daqui tem 16, né? Então é o dobro, né, que você digita praticamente. Né? Além disso, tá? Não é um problema. O que eu diria para você ter cuidado se você precisar usar o valor de n depois, não faça isso, porque você vai perder o valor de n original, tá? Então, é só quando esse valor aqui não importa depois do while, tá? Então, não façam muito isso. Eu botei aqui, mas eu recomendo não fazer, porque é uma má prática. Você vai ver, se você estiver lendo o código de alguém, provavelmente você vai ver isso. Eu mostrei só para vocês entenderem. Mas, às vezes, pode ser um problema, né? No início, não entra nessas má práticas, não. Assim, né? Pode te dar dor de cabeça, né? Você vai e usa o n depois, aí você acha que o n é o valor inicial, só que ele mudou aqui, né? E aí você não lembra. Beleza? Alguma dúvida na questão? Ou algo específico? Senão eu vou passar para a próxima. Alguém tem uma próxima? Eu lembro que falaram dessa vale alguma coisa. Uns picos e vales, né? Eu vou responder essa, porque alguém comentou aí, né? Eu não sei, não li ainda, né? Mas vamos lá. Ao observar a paisagem de Enlogônia, é muito comum vocês verem esses trocadilhos de nomes, tá? O professor, esse cara que escreveu a questão, provavelmente, né? Percebeu que a cada intervalo de 100 metros existe um pico e que exatamente na metade de 2 picos há um vale. Logo, a cada 50 metros há um vale ou um pico. E ao longo da paisagem não há um pico seguido de outro pico. Ou seja, é pico-vale e por aí vai, né? Nem um vale seguido de outro vale. Então eles se alternam, né? A entrada é dada em 2 linhas. A primeira tem o número n de medidas da paisagem. A segunda linha tem n inteiros. N é a quantidade de pico, ou de alturas, né? E depois tem n valores dizendo a altura de cada um. Se é maior que a medida anterior. Tá, então igual não conta, né? Tá, tudo bem. Eu estou chutar que os caras são diferentes. Adjacente. Então, acho que não importa, né? Tá, deve ser 1 se segue o padrão de pico-vale, 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 ou não, caso contrário, né? Eu não sei se ele determina se o primeiro cara tem que ser um pico ou não, né? Ou se tanto faz. Acho que tanto faz, né? Então, aqui, 1, 4 menos 2, então subiu, desceu. Aqui, desceu, subiu, desceu, subiu, né? Então, os dois vale, né? Isso aqui tem 2 caras iguais, então deveria ter descido aqui, né? Então, temos aí o cara, né? Essa questão tem vários jeitos de responder. Então, vamos lá, né? Tem N valores. Ops. Tem N valores e depois ele dá as alturas, né? Eu vou guardar essas alturas numa array, tá? Vector de int. Uma coisa que você pode fazer é fazer isso daqui, ó. O nome que você quiser, né? E você coloca um i comercial ao redor do array. E aí você lê o cara, né? O que isso está fazendo? Ele está iterando o cur por todas as posições do V.
certo? O V tem N posições, que eu já declarei aqui, tá? Então ele está iterando por todas as posições, e ele está iterando como referência, ou seja, se eu mudar o valor de curl, eu mudo o valor do VI, né? Então ele está passando por todos os VI e está lendo o valor de VI. Então ele está basicamente lendo o array, tá? Esse é um jeito muito comum de você ver lendo arrays em C++. Uma vez que eu li, eu vou processar. Então vou começar dizendo que a resposta é true, tá? Vou começar dizendo que deu certo. E depois eu vou ir para todo mundo, tá? Ele pode ser que... Eita, se n for igual a 1 e n for igual a 2. Eu acho que... se o n for igual a 2, tem um problema, né? No caso de borda. Tá. Eu acho que... Eu vou fazer um check, tá? Se o n for igual a 1, eu imagino que a resposta é 1, tá? Se o n for igual a 2, eu vou imprimir se os caras são diferentes ou não. Porque se eles forem iguais, não temos um pico, né? E não vale. Então eu vou imprimir se eles são diferentes ou não. E se for igual a 3, eu vou fazer o caso genérico, né? Que ele tem 3 ou mais, né? Se tiver 3 ou mais, eu vou fazer o caso genérico. O que é o caso genérico? O caso genérico é eu saber se é um pico ou não, né? Pode falar, tá? Pô, dá demais. Eu acho que nunca vai ser igual a 1, mano. É o N. Lá a questão garante que Ele é fala maior que é maior que que 1. Tá, tudo bem. Então a gente não precisa daquilo, né? Eu vou deixar aí, né? Não vai matar ninguém, né? Você sabe que nunca vai entrar aí, mas desencargue de consciência. E se não, eu vou percorrer todo mundo, começando na posição... A primeira coisa que a gente podia fazer era garantir que não existe caras repetidos em sequência. Porque se tiver um cara repetido em sequência, ele já deu errado, né? Então eu vou fazer esse primeiro, na verdade, né? Eu vou checar se tem caras repetidos consecutivos, né? Como é que eu faço isso? Igual a 1, i menor do que n, i mais mais. E se vi for igual a vi menos 1, é porque deu errado, né? Beleza. Então deu errado, eu vou marcar que deu errado. Beleza, né? Assumindo que ele não, né? Assumindo que ele deu certo, né? Que não tem caras consecutivos iguais, eu posso passar por todo mundo, tá? De novo. Começando do segundo cara. Posso checar se os caras são picos e vales, né? Então, a sequência, começando aqui, esse tem que ser pico, o outro tem que ser vale. Esse tem que ser pico, o outro tem que ser vale. Um pico, um vale, um pico, um vale. Por aí vai, entendeu? Então, como é que eu faço isso? Para todo mundo que está no meio, tá? Para todo mundo que está no meio aqui. Então, esse cara tem que ser se esse for um vale, o outro tem que ser um pico, né? Então, esse cara tem que ser o oposto do anterior. Então, se o anterior for um pico, esse tem que ser um vale. Se o anterior for um vale, esse tem que ser um pico, né? Então, para todo mundo que está aqui no meio, eu vou testar se ele é um pico ou um vale, né? Então, o que eu vou fazer é, eu vou testar se é um pico no cara aí, se ele é diferente, né, do é um pico no cara I mais 1. Por quê, né? Eu vou checar esse cara, ele vai me retornar um true ou falso se ele é um pico. E eu vou fazer a mesmo check lá do outro cara. E esses caras têm que ser diferentes, ou seja, se um for pico e o outro for pico, deu errado, tá? Se um for vale e o outro for vale, deu errado. Se um for pico e o outro for vale, é o que tá certo, né? Então, na verdade, se esses caras forem iguais, se eles tiverem a mesma configuração consecutivas, deu problema, né? Então, vou dar OK false. E no final, eu vou só imprimir OK, né? OK. Não precisa, tá? Tipo, se ele já for falso, ele vai continuar falso. A gente não muda o valor dele para true em nenhum momento, tá? Então ele não pode entrar nem aqui e nem aqui, tanto faz, né? Se ele entrar em um dos dois, já é o suficiente. Mas você poderia colocar, tá? Se você if OK, você poderia colocar isso daqui, né? Seria, teoricamente, desperdício de processamento a gente processar sabendo que já deu errado, né? Mas não precisa também, né? Se não quiser, né? Aí fica... O comportamento, o resultado vai dar no mesmo, né? A gente só tem que checar se é pico ou não, né?
Eu vou declarar esse cara global, tá? Só para eu poder acessar ele fora da main. Porque aqui eu não tenho o valor de n, né? Então eu só tenho o tamanho do array depois, né? Então eu vou dar o quê? Eu vou dar um resize. Essa função, ela muda o tamanho do array, tá? Então ela antes começava com 0 posições, agora eu estou mudando o tamanho para n, tá? Essa resize. Então eu tenho uma posição i e eu quero saber se ela é pico ou vale, né? Então, como eu sei que não existe caras consecutivos, eu vou fazer só exatamente o que o Copilot está mandando, né? Mas tem como fazer direto, né? Então, o VI for maior do que VI menos 1. Vou fazer... o VI menos 1 for menor que o VI, e o VI, só para ficar for menor que VI mais 1. Maior, na verdade, né? É maior? Menor? É maior. Maior. Então, se o cara atual ele é maior do que tanto o anterior quanto o que está depois, é porque é um pico, tá? E se não, ele é um vale, tá? Eu já vou retornar um vale, de certeza. Por que que eu posso retornar... Ah, tá. Eita, preula. Que merda, hein? Não dá pra fazer assim, não. Por que que não dá pra fazer assim? Dá? Não, não dá. Dá? Acho que dá sim. Dá pra fazer assim, né? Se ele não for pico, beleza. Acho que dá pra fazer assim sim, tá? Eu acho que isso tá certo. Então, isso aqui é o check se ele for um pico. Se não for, ele é um vale, né? Quer dizer, ele não é um pico, né? Pode ser um vale ou pode não ser. Pode ser que ele esteja sempre crescendo, tá? Ou sempre diminuindo. Mas, enfim. Deixa eu ver se isso daqui funciona, né? Deu 1. Deu 0. Olha só. Não deu certo. Por que que não deu certo? E mais 1. Deixa eu ver o que é que ele está dizendo que não deu certo aqui, né? Vamos debugar. Carlos, Aí. não sei se é porque a diferença da questão que deu certo aí para outra que não deu certo é que a ordem que muda. O primeiro é vale, pico, vale. O segundo é pico, vale, pico. Entendi. Ele Então, deu errado no I3. 0, 1, 2, 3. Ele deu errado nesse cara. Então ele disse que... Ué. 0, 1, 2, 3. Interessante, muito interessante. Eu acho que eu tinha errado o limite do for, tá? Eu estava comparando um cara fora do array. Esse é isso mesmo. Eu acho que é isso mesmo. Eu vou enviar só para confirmar, e aí eu já explico o que foi que eu fiz. Mas eu entendi o que você falou, tá? Mas nesse caso a solução ela para ser essa minha solução é para ela ser agnóstica. Eu não sei se é isso aqui, né? É esse, é esse. Que droga. Isso aí vai dar WO, se não vai dar WO, né? Deu WA 100%, galera. Por que deu WA 100%? Então, F5 atualiza a página que ele atualiza a porcentagem. Ele diz... Oxi. Tá. Ele diz o... Tá, ele era esperado Qual que é o primeiro aqui? Ele não diz? Sua saída, tá. Eu imprimi 1 e deveria ser 0. Então eu tô dando errado aí em algum caso. Entendi. Já sei qual que é o caso. Areia. O caso é quando provavelmente o i é igual a 3, tá? O i igual a 3 eu não estou comparando. 3.
0, 1, deu true, né? Mas se eu botar 3, 1, 2, 3, ele vai dar true também, o que tá errado, né? Então, o i igual a 3, é porque o que eu fiz aqui foi o seguinte, tá, pessoal? Eu tô começando do primeiro cara, que deveria ser um pico ou um vale, tá? O primeiro cara que tem uma borda, indo até o penúltimo cara que tem uma borda, né? Então, eu tô comparando os caras consecutivos, tá? Então, eu comparo esse daqui com esse. Então, se esse é um pico, esse tem que ser um vale, tá? Se esse é um pico, esse não pode ser pico, e vice-versa. Então, eles têm que ser um oposto do outro. E aí, vou comparando 2 a 2, tá? Eles têm que ser sempre o oposto um do outro. Só que quando o n é igual a 3, eu não tenho um para comparar com o seguinte, entendeu? Então, tenho que fazer um check na mão. Quando o i é igual a 3, né? E se n igual a 3, eu tenho que fazer um check. Check é o seguinte, né? Se por acaso o V0 for menor do que o V1 e o V1 for menor que o V2, é porque ele está crescendo, beleza? 0, 1 tá incrementando. Então, ok, recebe false, né? Porque não é pico. O mesmo vale para o contrário, se ele estiver diminuindo, né? Então, é maior e é maior, tá? Então, ele está diminuindo, então também dá errado, né? Ou ele está aumentando ou ele está diminuindo, daí dá errado. Então, provavelmente nesse caso aqui, ele já cobre, né? 3, 1, 2, 3. Ele deu 0 quando era para dar 0. Vamos ver se ele dá certo aqui nesses casos. Porque quando o n é igual a 3, eu não estava checando nem se era pico, nem se era vale, né? Não sei se tem algum outro caso além desse, né? Talvez eu tenha errado alguma coisa. Talvez não dê para fazer assim. Talvez eu tenha que checar se é pico e se é vale, né? Talvez ainda dê WA, tá? Pô, não queria fazer. Ainda deu WA. Ai, Jesus amado. Tá, não vai dar. Vai ter que fazer um vale também. Que droga. Ô, Carlos, Oi. na tua função aí, tu só precisa olhar se em relação ao anterior, o próximo não tem. Não precisa não. Tanto Eu faz acho se o que anterior ou o próximo, né? e como você tá olhando só até, tipo, você precisa ver if v i menos 1 é menor que v de i. Porque se você tá olhando o próximo, tu tá olhando só até n menos 2, tu tá ignorando o último cara. Então, mesmo quando não é 3, se o final for tipo. Se os últimos 3 caracteres forem crescentes, vai dar o mesmo problema. Não, o problema nem é esse. Tanto faz estar no meio. O problema é outro. O problema é esse. Ó, quer ver? Eu tenho um caso que é totalmente 4, né? Qual que é um caso? 0, 1, 2. Então, ele vai dar vale. Ó, esse daqui. Ele deu true, tá? Ele não era para dar true. Ele deveria ter dado false. Eu acho que tem um jeito maior, né? Que é sempre cresce e diminui, cresce e diminui, cresce e diminui, cresce e diminui, né? Então, eu vou mudar a abordagem aqui, tá? Eu estava tentando detectar se era maior ou menor, mas tem os casos que ele cresce. Então, eu vou só olhar relação aos caras anteriores, tá? Vou ver se ele segue o padrão de cresce e diminui. Então, eu vou começar nesse cara. Eu vou salvar um anterior, começa com -1. Tá? Vou fazer um. E aqui eu vou fazer o seguinte check, tá? Se por acaso o ant for igual a -1, é porque eu estou olhando para o primeiro cara, né? Então, se eu estou olhando para o primeiro cara, eu vou só dizer se o primeiro ele é maior que o anterior ou não, tá? Então, ele vai dizer se ele é maior que o anterior ou não. Tá? E para os outros caras que ele não é, eu vou fazer o check, tá? Ele tem que ser diferente. Se esse cara era true, né? Se o penúltimo ele era maior que o antepenúltimo, esse cara tem que ser diferente, tá? Então eu vou checar se o cara atual é maior que o anterior e pegar se isso é verdade ou não. Eu pego o ante, que o ante era tipo o antepenúltimo, né? O último com antepenúltimo, tá? E ver se isso daqui ele tá mudando ou não, tá? Se ele for igual, né? Se ele for igual,
deu erro, porque ele não está invertendo, né? Cresce, diminui, cresce, diminui, cresce, diminui. Um booleano, o boolean não pode, tá? Eu botei errado, desculpa. Era int, tá? Perdão. Eu acho que isso daqui ele tá certo. Deixa eu fazer o teste aqui, que deveria ser 4, 0, 1, 2, 1. Aí ele deu 0, né? Eu acho que agora ele tá certo, nem preciso fazer o check do 3, tá? Eu já explico 100% para vocês como é a ideia. Se isso passar, tá? Ixi! Passou não. Por que isso aqui deu errado? Não faz sentido ter dado errado. Eu tô indo até o último, acho, né? Acho que... -1. Ok, essa questão. Estranho. Você não tá invertendo o valor de anterior. Verdade, né? Obrigado. Eu tenho que atualizar o valor de anterior, tá? Obrigado, Samuel. Eu não estava atualizando, tá? Então ele só pegava o primeiro cara sempre. Muito bom ter estagiário. Então agora deu certo, tá? O anterior ele estava sendo atualizado só no início e não estava sendo atualizado para os demais. Eu acho que com esse check, eu acho que não sei se precisa fazer o check dos caras repetidos, né? Provavelmente precisa. Esse daqui deveria passar, tá? Não sei se eu preciso desse check aqui. Talvez sim, talvez não. Mas a ideia, tá? Deu certo, tá? A ideia aqui é o seguinte. Eu tô olhando a paridade, não a paridade, né? Eu tô olhando, tipo, se ele tá crescendo ou diminuindo, tá? Então, eu tô olhando em caras consecutivos, sempre em relação ao anterior, se ele tá crescendo ou se tá diminuindo, né? Então, a nossa sequência, ela tem que ser cresce, diminui, cresce, diminui, cresce, diminui, cresce, diminui, ou vice-versa, né? Ou 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, ou 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, né? Um dos dois. Você pode testar as duas opções, tá? Você pode fazer um for, testar as duas opções, tanto sendo 1, 0, 1, 0, 1, 0, quanto 0, 1, 0, 1, 0, 1. Ou você pode fazer direto, né? Direto fica um pouco mais confuso de entender, por quê? Porque a gente pega a primeira paridade aqui, tá? E a primeira é o que vai determinar se vai ser 0, 1, 0, 1 ou não, né? Então a gente pega a primeira paridade. Como é que a gente pega a primeira paridade? A gente checa se o primeiro, se o cara na posição 1 ele é maior que o da posição 0. Se ele for maior, a gente vai ser sempre cresce e diminui, cresce e diminui, cresce e diminui. Se não for, vai ser diminui, cresce, diminui, cresce, diminui, cresce. E aí a gente olha, beleza, esse é o primeiro cara, né? Esse é o primeiro, certo? Para os outros, eu olho, tá, se ele não for o primeiro, é porque ele é o segundo, terceiro ou depois, né? Então eu olho, se o anterior, né? Se a paridade do anterior foi igual à paridade atual, é porque deu erro, né? Então, tipo, ele estava crescendo e continuou crescendo, ou ele estava diminuindo e continuou diminuindo, né? Então, a gente não teve a inversão que a gente queria. Então, eu marco como falso. O que estava dando erro é porque eu estava esquecendo de atualizar o anterior, tá? Então, você tem que atualizar o anterior também. Alguém levantou a mão, pode perguntar? A paridade que seria a variância? Seria estilo a variância, né? Se está positiva ou se está negativa, né? Se a diferença está positiva ou está negativa. Exato. Exatamente. Então é só para saber se está positivo ou negativo. E aí é só ver se é maior ou se é menor, tá? Isso é um booleano, um 0 ou 1, e aí eu vou alternando 0 ou 1. Se você fizesse uma função que somasse 1 quando tivesse maior e menos 1 quando fosse menor, e em algum momento checasse se é menos 2 e primo 0. Tá, essa também é uma solução, tá? A solução que ele deu foi assim. Eu vou deixar esse check, tá? Mas foi basicamente int, sei lá, soma 0. E aí ele fazia algo assim, né? Se por acaso V1, desculpa, VI, né? For maior do que VI menos 1, você dá um soma menos menos, else você dá um soma mais mais, tá? Em algum momento ele via se o ABS disso, né,
for maior do que 1, né? Ou ele cresceu demais, ou ele diminuiu demais, tá? Esse jeito também pode, tá? Realmente isso aqui também dá certo. Eu não vou nem compilar, tá? Vou mandar direto, porque o Bcrowd compila para nós. Mas isso daí também provavelmente funciona, tá? É uma outra ideia, né? Você lembra de olhar sempre, tá? Se você olhar só no final, pode dar problema, porque você pode ter 2 cresce e 2 diminui, tá? E aí fica 0 no final, e você pensa, putz, finalizou corretamente, mas no meio deu problema, né? Então, você tem que olhar no meio do for toda vez. Esse é um outro jeito de você fazer. E eu espero que dê accept, porque se não der, eu não vou saber o porquê. Mas, Carlos, e se no momento que dá o 2 no meio do for, ele dá um break? Tá, você pode fazer o break, tá? Mas não precisa do break, não. Você pode só... Porque a gente marca como falso e em nenhum momento a gente marca ele como true de novo, tá? Ele começa sendo verdade e ele só termina como sendo verdade se em nenhum momento ele virar falsidade, tá? Se em algum momento, ou aqui, ou em qualquer outro lugar, ele der erros, é porque ele deu erro por completo, tá? Então não precisa... Já achei isso, mas... Não precisa do break, tá? Você pode botar o break aqui também, porque você sabe que já vai dar errado, mas é opcional, tá? Não precisa nesse caso. Enfim, né? Ele não vai funcionar aí, não. Morreu. Possible runtime error. As ideias. VI for maior que VI mais 1, soma mais, soma menos, menos. Eu não tenho ideia de que possible. Eu nunca fiquei sabendo desse erro aí, não, viu? Eu vou enviar de novo igualzinho. E o VG de que se dane. Essa é nova pra mim, entendeu? Eu não sei aí, deixa eu ver se ele tá compilando aqui no meu computador, né? Deu WA por algum motivo estranho, né? Deixa eu dar uma olhada aqui nos casos de teste, porque eu posso ter implementado errado isso, tá? Mas isso também deveria funcionar. V1. V1. Ups. Deu 0. 1, 2. 0, 1. 2, 0. Não sei porque é que deu errado, não. Estranho, né? Se for maior. Soma mais. Tanto faz aqui, né? Você vai até o último. Você olha sempre pro cara anterior. Acha que tem um erro aqui. Ele deu errado por... Alguém fez? Você fez assim? Só pra saber se alguém fez assim. Eu não consegui pensar em nenhum caso que isso falha, tá? E de cabeça aqui eu não consegui pensar em nenhum caso que isso falha. Faz sentido na minha cabeça isso funcionar. Mas deu WA, né? Então, pode ser que esteja errado. De qualquer forma, fica a ideia de testando os picos ou vales, né? Um outro jeito, se você quiser ser assim bem mais, você não entendeu muito a lógica, um outro jeito que você, eu já vou tentar entender porque é que isso deu errado depois, tá? Agora de cabeça eu não sei por que isso aconteceu não, mas posso dar uma olhada. Mas um outro jeito que você poderia fazer era assim, ó. Tem um caso de teste. Vamos pegar aqui. Uma coisa que vocês podem usar no URI é esse UDebug aqui, tá? O Debug, ele é uma plataforma que tem alguns casos de testes que a comunidade passa. Então, você pode vir aqui e testar o seu código com os casos. Então, esse aqui deu 0, era para dar 0, né? Então, tá certo. Esse caso aqui era 1, o meu deu 1 e era para dar 1. Então, tudo bem. Esse caso aqui deu 0 e deveria dar 0 também. What? Deixa eu pegar uns casos aleatórios aqui. 2, 3.
Ah, não sei. Não tenho ideia do porquê. 0 e era para dar 0, eu acho, né? Já acha que está errado. Vamos pegar um caso 0, 1. Não vou nem testar esse caso. 0 também não. Não vou testar caso de 2. Já sei que tá certo. Estranho. Deu 1. Deveria ter dado 1. Eu não achei nenhum caso que deu errado essa ideia, né? Então fica de dever de casa alguém descobrir que diabos aqui isso não deu certo. Acho que eu acabei de testar, né? Esse caso não existe, né? Não deveria existir. Já testamos. Não deveria existir. Já testamos. Ops, olha só esse caso aqui, ó. Deu 1 e deveria ter dado 1 também. Eu tenho zero ideia do porquê que isso está errado, tá? Sim, não consigo imaginar, não. Vou até conferir se eu mandei o código certo. Não sei o porquê que isso deu errado, tá? Mas ele tá dizendo que a gente disse true num cara que era pra ser false, tá? Tenta n igual a 2, 1 e menos 1. 2, 1 e menos 1. Ele deu 1. Deveria ter dado 1? Acho que deveria ter dado 1. Né? 2, menos 1 e 1. Também deveria ter dado 1. Não sei o porquê, não. Não sei o porquê que isso aqui deu errado. VI, mas VI menos 1. Se for igual, ele já deu merda aqui, né? Então, nem precisa checar, né? Já deu falso lá. Então, ele tá dando certo no cara que não deveria ter dado certo. Então, ele aumenta 2. Já sei. Esse aqui não dá certo, não. Não dá certo, não, tá? Eu achei o erro. Tem esse caso aqui, ó, tá? Que você, sei lá, começa aumentando, tá? Você começou aumentando. E aí, depois você vai lá e diminui 2. Sei lá, isso daqui, né? Então, você diminuiu 2, né? Então, esse aumenta, esse diminui e esse diminui também, né? Então, você tem dois caras diminuindo consecutivamente, tá? Ele deu true e era para dar false. Então, se você botar esse caso aqui lá no debug, ele tem que dar falso. Ele teria que dar falso, porque você aumenta e depois diminui 2, tá? Então, você chega na soma igual a 1, depois você vai para o 0 e vai para menos 1. Então, você teve dois caras seguidos. Com mesma paridade. Então, fazer essa soma maior que 2, menor que 2 não resolve o problema de ter dois caras seguidos com paridade igual. Beleza? Você vai ter que fazer a paridade mesmo. Vou até cadastrar esse caso no debug. Como é que faz isso? Não tenho ideia. Não tenho conta, né? Mas fica a dica para vocês cadastrarem esse caso lá no debug, tá? Se alguém quiser. Vocês entenderam por que isso deu errado? Por que essa ideia deu errado? Da soma? Alguém não entendeu? Seja a ideia ou seja o porquê que não funciona? Eu vou considerar que todo mundo entendeu. Então, como solução, fica esse daqui para vocês, tá? Usando o cheque do qual foi a paridade anterior, tá? Então, você vai checando a paridade anterior e a atual e vendo se está alternando. Então, se em algum momento ficar igual, deu problema, beleza? Pode fazer esse cheque aí. Qual o próximo problema que vocês querem que dê uma olhada? Além dessa picos e vales.
Uma galera tentou responder essa. Pedágio. Tem como mandar esse código? Pessoal, já ia falar. O pessoal tava pedindo código. Tem sim. Ah, qual que é o botão? Aqui. Tá na mão. Pode pegar aí. Mas esse é o código dessa questão. Tem alguma outra questão que vocês queiram ver? A gente tem mais uns 30 minutos de aula. Então, se vocês não tiverem dúvida em nenhuma questão específica, eu vou passar por algumas coisas, né? Eu já falei do pair, né? Aqui a gente já viu um pouquinho sobre o pair. É uma questão. Eu queria falar um pouquinho sobre struct, né? Se ninguém tiver mais dúvida. Mas se alguém tiver alguma dúvida, pergunta, tá? A aula é reservada para dúvidas. É só se vocês não tiverem dúvida. Se vocês quiserem responder alguma questão específica também. Eu vi que as questões iniciais foram mais resolvidas e as finais foram menos resolvidas. Eu não sei se é porque vocês fizeram em ordem e chegaram aqui, vocês cansaram e aí não quiseram mais tentar, ou se é porque, enfim, o pé é só uma pequena versão do struct? Pode-se dizer que sim, tá? Eu não mostrei para vocês, tá? Mas como é que acessa o valor do pé? Você declara um pé assim, por exemplo, pé de int, sei lá. Qualquer coisa. O nome da variável, tá? E você tem o nome da variável, tá? Ponto first, é o primeiro cara, tá? É assim que você acessa o primeiro cara, ponto first. E qualquer coisa. Eita, que belo nome, né? Ponto second é o segundo cara, tá? Você pode declarar ele como sendo. Você imprime ele assim, você acessa ele assim também, tá? Tanto acessar como mudar o valor. Ou você pode mudar os valores dele, inicializar. Se você quisesse inicializar ele com 10 e 20, você podia fazer assim também, né? Que é o make pair. Make pair é uma função que você passa os dois parâmetros, tá? Ele retorna um pair do tipo que você colocou aqui. Então, se você está passando 10 e 20, é o tipo int, tá? Você passa um 10.0 e um 20, esse make pair vai retornar um booleano, um double e um inteiro, tá? Então, você tem que passar o tipo do jeito que você quer. Então, tá. Levantou a mão, pode falar. E caso haja um pair dentro de um pair, como que acessa o segundo? Então, se você tem um pé, esse cara é outro pé, por exemplo, né, sei lá, string e double, sei lá. Você pode acessar ele, se você quer acessar esse primeiro cara, então vai ser qualquer coisa. Ponto first. Você bota qualquer coisa ponto first, ele bate nesse pé aqui, tá? Então, esse tipo aqui, first, é um pé. Como é que você acessa o primeiro cara desse cara? É first.first, tá? Então você pode fazer assim, oi, né? E se você quiser acessar esse segundo cara do primeiro elemento, você faz assim, ponto first, ponto second, tá? Então, ponto first você bate nesse cara, ponto second, dentro desse cara você bate desse cara, entendeu? E se você quiser acessar o segundo, é só second, tá? Então, a quantidade de profundidade que você tiver, você vai descendo, beleza? Então, se você tiver aqui outro, sei lá, um array, né, um vector de int, por exemplo, né? Você colocaria aqui, por exemplo, o número 42, né? E o 43, por acaso. Né? Você poderia declarar isso como um array. Tá? Isso aqui é como você inicializa um array com esses elementos. Tá? Aí, se você quiser exibir, você pode exibir, né? O first vai dar oi, o outro vai dar 3.14, e o zero disso daqui vai dar 42 e o outro vai dar 43, né? É um array, você poderia percorrer o array normal. Então, se você compilar isso e tentar executar, ele vai imprimir 8, 3.14, 42, 43, tá? Exatamente como a gente colocou. O map e o pair. O map, ele é um
é uma estrutura de dados chave e valor, tá? Dado uma chave, você tem um valor associado. Esse é o map. A gente vai falar mais próxima aula sobre map, tá? O pair é só um array, tá? Ele é um array de duas, é uma estrutura que tem duas posições. É uma variável que guarda dois valores. É literalmente isso, o pair. Então é uma variável homogênea, porque ela guarda valores de tipos diferentes. Não, heterogênea, desculpa, né? Heterogênea, porque ela guarda variáveis de valores de tipos diferentes. Mas é uma variável de dois valores só, tá? Mas funciona com o dicionário do Python, como um dicionário. Sim, o map do C++ é análogo ao dict do Python, beleza? Não tem todos. Os métodos podem ter suas particularidades, mas em resumo funciona parecido, tá? Parecido. Eu acho que o map no Python você pode ter uma chave como inteiro e a outra chave como string no mesmo map. Em C++ você não pode, tá? As chaves são do mesmo tipo e os valores são do mesmo tipo, né? Então, chave é tudo do mesmo tipo de chave e valor é tudo do mesmo tipo de valor. Eles podem ser diferentes, chave pode ser de um tipo diferente do valor, né? Mas não, enfim, né? O pair sendo um array. Nesse caso, a única coisa que você está dizendo é que essa variável, qualquer coisa, tem como segundo valor um array, tá? Isso daqui é análogo a gente fazer isso daqui que eu vou fazer agora, tá? Struct é qualquer coisa. Todo mundo sabe isso aqui? Então, lá em C, você aprendeu que você pode criar struct mais ou menos desse estilo, né? E aqui é a mesma coisa, tá? Então, você poderia ter, sei lá, um nome, né, que seria um string, um double, que seria um valor, que nem você teve aqui, e um array. Isso é a mesma coisa, esse qualquer coisa seria análogo a isso, tá? Então, você está guardando um string, um double e um array. Só que aqui você está guardando nesse pé estranho, né? Então, você ou faz assim, ou faz assim. O efeito está no mesmo, tá? Não vai ter diferença. A utilidade de você fazer assim, tá? A utilidade de você fazer assim é que você consegue ordenar mais fácil, tá? Então, se você faz um pair, o pair, por padrão, ele já implementa o operador menor que e o maior que e o igual, né? Então, você consegue comparar, por exemplo, se um pair ele é maior que outro, né? Então, se você tem um pair de int, né? Sei lá, A, que você inicializa ele com 10 e 20, você consegue criar um outro pair, sei lá, 20, 30, e você consegue printar se A ele é menor que B ou não, né? Então você consegue printar se um é menor que o outro. Então, o A ele é menor que o B, porque o 10 vem antes do 20. Como funciona? Ele testa o primeiro com o primeiro, tá? Então, se você bota 20 desse jeito, vocês acham que vai... Tá, deixa eu fazer assim. Desse jeito a gente viu que o A é menor que o B, beleza? Desse jeito aqui, vocês acham que o A é menor que o B ou não? Era isso que eu ia sugerir pra tu fazer. Que eu acho que vai dar igual. Ô, maravilha. Pera ainda que o sistema caiu. Dá um minuto aí, segura. Me dá um minuto aí, porque o sistema tocou o alarme. Deixa eu ver o que que é. Ah, que droga. Ô, Carlos, quer que alguém assuma? Did you do something? Ops. Por favor, pode explicar para ele aí. Mas assim, em resumo, isso daqui vai dar falso, tá? Mas Samuel, você pode continuar comentando com os meninos. Eu vou dar uma olhada no sistema aqui, pessoal. Foi mal. Beleza, eu já volto também. Eu vou pegar meu computador, porque eu tive um problema bem aqui, mas já volto. Ô, Lucas, você tá mais fácil aí? Mas, droga. Enfim, né? Ao vivo, como investiga um erro na empresa que você trabalha, né? Que droga. Ops. Vou resetar as máquinas.
Galera, só um instantinho, o computador tá me atualizando aqui já. Já vou entrar na reunião. Eu posso ir falando enquanto eu tô abrindo aqui o sistema, mas assim, o, o pair, ele compara primeiro com primeiro, beleza? Então, 30 é menor que 20? Não. Então, se deu falha, se ele já consegue decidir a resposta, ele já retorna no primeiro, tá? Então, 30 não é menor que 20, então ele vai dar false isso daqui, beleza? Então, se você compilar e rodar isso daqui, ele vai dar false. O que acontece quando dá empate no primeiro cara? Quando dá empate no primeiro cara, ele usa o segundo cara para desempatar. Então, esse cara deu empate, então ele vai testar esse com esse, beleza? Então, nesse caso, 20 é menor que 30, né? O segundo cara aqui, né? Mas se eu boto aqui 40, né? Aí vai dar false também. Então, em resumo, o map faz... primeiro checa início com início, depois final com final. Isso vale para string também, tá? Isso vale para string. Então, se você tivesse aqui ABC e aqui DEF, ele faz a ordenação lexicográfica. Quem vem primeiro na ordenação aí, tá? Então, ABC vem primeiro. Nesse caso aqui, ele dá true. Se a gente muda para Z, alguma coisa, ele dá false, tá? Viram? É mais ou menos assim que funciona o pair. Ele já tem essa implementação. Aí você pergunta, e se eu quisesse fazer isso aqui no qualquer coisa? Você tem que sobrescrever o operador, que é mais ou menos assim, ó. Operator menor que, e aí é um negócio meio chato, tá? Ele é mais ou menos assim, uma sintaxe. Qualquer coisa e outro, e aí você faz aqui a lógica que você quiser. Se for coisa padrão, né? Se for assim, se você quer ordenar do jeito que está aqui, o menor, depois o menor, depois o menor, é útil você usar assim, tá? Se você quiser fazer uma lógica de, ordena primeiro pelo o primeiro cara, e depois se empatar, desempata pelo segundo, mas no segundo é para desempatar o contrário. Aí se você quiser fazer uma lógica mais robusta, eu recomendo usar mais ou menos nesse estilo, tá bom? Mas é mais ou menos isso que rola. Ô, Carlos, já tá tudo certo aqui. Se você quiser que eu assuma daqui em diante. Pode pegar aí. Eu vou ficar de olho, tá, pessoal? Mas eu vou ter que reiniciar aqui o sistema, né? Que é assim que resolve os problemas da vida. Eu já volto, tá? Eu vou estar ouvindo aqui. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa específica para mim, tô aqui, tá? Beleza, beleza. Galera, eu vou apresentar aqui a tela. Só um instante. Ok. Então tá, perguntaram aqui quem é primeiro na string é menor. Então, na string, quando você for comparar, vocês vão comparar por ordem alfabética. Então, dá pra ver a tela tudo certinho? Tá sim, Samuel, tudo certo, viu? Beleza. Então tá, quando você tem um string A, igual, por exemplo, digamos, ABC, e um string B igual a VYX. Então, se você retornar, ou se você imprimir que se A é menor que B, ele na verdade vai estar comparando elas lexicograficamente, ou seja, você vai estar comparando elas por ordem alfabética. Como ABC, o A vem antes de Z, então a string FA, essa string A é menor. Só que, por exemplo, perguntaram se tem uma coisa a ver com tamanho, na verdade não. Então você pode ter um string gigante aqui, que isso não vai fazer diferença. Se vocês quiserem testar aqui, eu posso executar. Então a gente pode testar aqui. Só um instante, G++. Então, eita, não imprimiu nada? Desculpa, eu esqueci de o código. Então, beleza. Aqui, ó. É verdadeiro que A é menor que A, B, C, blá, 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 é menor que Z, Y, X, porque A vem antes de Z. Então, beleza. Voltando ao pair, então, a gente tem um pair
um pair de int ou e pair de qualquer coisa, string int. Chamar de A, então ABC e 10, por exemplo, e um B, VVV. Então, ele sempre vai comparar pelo primeiro elemento. Então, quando a gente tentar... pera, tudo. Foi. Então, se a gente der um Cout aqui, Alt A é menor que B, a gente vai ver que ele vai comparar primeiro aqui pelo ABC. E como o ABC é menor que o VVV, ou seja, ele é lexicograficamente menor, ele vem antes na ordem alfabética, então vamos receber um true aqui. Beleza? Deixa eu compilar. Travou. Tá, eu tô tendo uns probleminhas aqui com o computador também. Com a falta de energia teve, mas beleza, compilou. Então aqui, a gente recebeu um true. Só que agora é o seguinte, o que vocês acham que acontece se a gente tiver os dois primeiros elementos iguais? Então tenho aqui ABC e ABC. Então agora o primeiro elemento é igual. Então quando ele comparar, ele vai ver que o primeiro elemento é igual. Então o que é que ele vai fazer? E vocês acham que como é que vai acontecer nesse caso? Ele vai comparar com o segundo para verificar se é menor. Então, por exemplo, nesse caso agora, a gente tem dois elementos, ABC e ABC e 10 e ABC e 1. Então, quando a gente tentar comparar eles aqui, a gente vai receber que o B ele é menor do que que o B é menor do que o A. Ok, aqui. Então, ok, 0. Porque o A não é menor que o B. Isso porque primeiro ele vai comparar o primeiro elemento o primeiro elemento, não, o seu pé, e depois ele vai desempatar pelo segundo elemento. Então, e é claro, se for igual os dois, ele vai retornar que são iguais. Então, por exemplo, se A é igual a B, ele vai me retornar que os dois são iguais aqui. No caso da primeira e da segunda serem iguais. Então, a gente pode testar aqui. Ok, eles são iguais. Tá. E outro caso que eu acho que pode acabar sendo interessante mostrar também é no caso de terem dois valores iguais, mas em ordem diferente. Então, eu tenho aqui um 10 e um 1, e aqui eu posso ter um 1 e um 10. Então, nesse caso, apesar dos números serem os mesmos, a ordem que eles aparecem é diferente. Então, os elementos não são iguais. Beleza? Então, eles não são iguais, são diferentes. Ok. Então, o pé basicamente acontece dessa forma. Então, a gente vai ter aqui sempre dois elementos. E como o Carlos estava falando também, você pode ter colocar vários pés um dentro do outro. Você pode colocar até um vector, você pode colocar um map, que vocês vão ver mais na frente. Qualquer outro tipo de variável vocês podem colocar também aqui dentro de um pé. Aqui dando um erro por causa... Ok? Mas... Então, qualquer coisa a gente pode colocar dentro do pé. Beleza. Só que é o seguinte, usar essa estrutura aqui, por exemplo, pair, int. Sei lá, eu quero 3 valores. Eu quero guardar um valor, eu quero guardar uma variável que tem um valor A, um B e um C. Guardar um pair int, pode ser meio chato, porque você vai ter que acessar ele assim. Então, a.first, aí você quer acessar o primeiro elemento do primeiro pair. Você bota um .first. Aí o segundo seria a.first.second. E o terceiro a.second. Acabou. Então,
você vai ter que acessar sim. E isso fica meio chatinho de você fazer. Então, como é que você poderia fazer isso de uma forma mais prática? Então, aqui a gente pode utilizar struct, como o Carlos estava falando. E um struct vai ser como se fosse uma variável que você está inventando. Então, bora manter o nome que o Carlos estava colocando, qualquer coisa. Então, a gente tem um... Vou deixar para qualquer, fica mais curto. Então, um struct qualquer. Então, nós vamos inventar essa variável, digamos assim, chamada struct qualquer. Então, a gente pode escolher quais são os valores que ela vai receber. Por exemplo, a gente pode dizer que struct qualquer vai ter um int A, um int B, desculpa, um int B e um int C, por exemplo. Então, agora, se eu criar uma variável qualquer, então a gente cria uma variável qualquer, uma chamada A. Essa variável qualquer, a gente pode acessar ela como A ponto... Não, então, qualquer eu vou chamar de coisa. Então, a gente pode acessar essa variável coisa a partir de, por exemplo, coisa.a, que seria esse primeiro elemento aqui, coisa.b, coisa.c, e assim por diante, que é o nome das nossas variáveis lá dentro. Aqui, ó, coisa.a, coisa.b, coisa.c, que são as variáveis que a gente colocou aqui. Só que nisso a gente tem só um probleminha, que a gente não consegue comparar nossos structs por padrão. Então, a gente criou aqui um struct que tem 3 ints. Então, mas se eu tentar comparar aqui, por exemplo, se eu não me engano, acho que você pode declarar um struct assim. Struct coisa igual a... vou colocar aqui 1, 2, 3. 1, 2, 3, beleza. E um struct outro igual a 3, 2, 1. Então, beleza. Agora, se eu tentar comparar os dois structs, se coisa é menor do que outro, eu não vou conseguir fazer isso, justamente porque eu não tenho um comparador para eles. Como eu inventei essa variável, como eu criei isso, o código ele não vai saber me dizer como comparar essas duas variáveis. Então, vou tentar compilar aqui. E eu acho que vai ter até erro. Deixa eu ver. Deu um erro gigante. Então, eu não consigo comparar essas duas variáveis, justamente porque eu não tenho um comparador para elas. Como o Carlos tinha falado, o pair ele já tem um comparador padrão, que ele vai comparar primeiro o primeiro elemento, depois o segundo, e etc. Já a minha struct aqui, eu não tenho um. Só que como é que eu posso consertar isso? Como é que eu posso passar por isso sem nenhum problema? Eu posso criar meu próprio operador. Então, eu posso vir aqui e criar o meu operador ok. Como é que eu posso fazer isso? Então, eu declaro que eu estou dentro do meu variável qualquer, eu declaro que eu estou, ou dentro da variável não, dentro do meu struct, eu vou declarar que eu estou criando um operador, que é operator. Então, operator, e agora eu defino qual é o operador que eu estou querendo usar, no caso, é o menor que. Então, operator menor que, e agora vem uma coisa assim meio estranha de fazer, mas já vou explicar como é que funciona. Então, operator const, menor que const, tá, beleza. Eu não estou lembrando de cabeça como é. Operator const, eu acho que... Não. Acho que é operator menor que const qualquer. Você repete a variável que você tá, o nome do seu stack. Const qualquer, então você coloca, por exemplo, um IA, ou então um I, deixa eu ver, um I outro. Pode ser qualquer nome aqui também. Acho que tudo faz. Aí você coloca aqui um outro const no final. E agora você faz o seguinte. Eu vou dar um return se... tá acontecendo algum erro aqui. Tá. Tem que colocar um bool primeiro. Né? Bool operator. Então, se meu operator vai retornar verdadeiro ou falso. Então, esse meu bool operator, menor que, vai retornar um valor booleano, verdadeiro ou falso. E eu estou comparando minha struct qualquer com outra struct qualquer. Que no caso, essa que está aqui entre parênteses.
E esse último const é para dizer que o meu método é constante. Então, beleza. Tem formulário de presença. Não tenho certeza se o Pegando Carlos... aqui. Mas eu já tô pegando a frequência automática, tá? Ah, beleza. Então tá. Então, agora eu posso retornar o seguinte. Primeiro eu posso verificar aqui. Então, se A for menor que o outro ponto A, então eu posso retornar true. Só que se não for, então agora eu posso fazer uma próxima comparação. Então, se eu posso comparar com o meu B. Então, if B for menor que outro ponto B, eu posso dar um return true. E, por último, eu posso dar um return, já que se o A for maior... Não, pera. Não, beleza. E agora eu posso dar um return se C é menor que outro ponto C. Beleza. Com isso aqui, eu acabei de criar o meu próprio operador. Então, agora isso aqui deve funcionar. Vamos testar aqui. Responda um formulário aí. A frequência automática é pelo nome de vocês aqui, tá? A Google. Então, o nome que tá no e-mail de vocês eu tô pegando como frequência. Mas respondam aí o formulário também. E obrigado. Eu tô livre agora, mas só para... A nossa aula tá se encerrando. Queria só saber se vocês têm alguma dúvida específica sobre Struct. Eu não deu tempo de falar, tá? Eu não sei se todo mundo conhece Struct em C++ também, ou em C, mas em C++ é igual ao C. Então você pode criar Struct. Tem algumas diferenças, mas não vale a pena entrar nas diferenças, assim, mas tudo que você faz em C, você faz em C++. Então, você já mexeu um Struct lá em C, vai ser tranquilo. Mas a ideia de Struct eu preciso criar o meu tipo, que nem o Samuel falou. Preciso criar o meu tipo de dados, se eu quero juntar muitos dados junto, né? Sei lá, imagina que você está lidando com vários dados, por exemplo, o nome de uma pessoa, a idade dela, as notas delas num curso ou coisa do tipo, e você quer ordenar os dados pela pessoa que tirou a menor nota para a pessoa que tirou a maior nota, por exemplo, né? E se desempatar, você quer desempatar pelo nome, ordem alfabética, ou pela idade do mais velho para o mais novo, e aí você junta isso tudo numa pessoa sendo a entidade, né? Ideia de orientação a objeto, né? A pessoa seria a struct, lá, a pessoa que tem todos os atributos, né? Sei lá, nome, idade, nota, coisa do tipo. E aí você pode ordenar que ele está fazendo ali aquele bool operator, tá? Aquele bool operator é mais ou menos daquele jeito. E dentro dele é um if, tá? Basicamente você está comparando dois caras. Se o cara atual, ele deve vir antes do cara que está recebendo no parâmetro ou não. E aí você faz o if do jeito que você quiser, né? Você faz a lógica que você quiser, né? Se o atual é menor que o outro, se o atual é maior, se o atual é igual, a lógica que você quiser você pode colocar lá dentro, né? Você pode chutar um número aleatório e dar um return. Não façam isso, tá? Não chutem número aleatório. Por quê? Porque se você chamar essa função uma vez ou 10 vezes essa de bool operator, ela tem que dar o mesmo resultado, tá? Então, se você botar um aleatório aí, você vai bugar o negócio e vai dar um erro bem estranho, né? Por isso que ela tem esse monte de const. Por quê? Porque ela é imutável, né? O que você chama, sempre que você chama ela, você não pode mudar nenhum valor aí dentro, tá? Você não pode mudar o valor de outro ou de qualquer, né? Você pode até mudar de uma variável que não tem nada a ver, mas nem o atual e nem o que você está comparando você pode mudar. Mas Struct é muito usado para isso. Assim, não vai dar para explicar a orientação objeto toda por trás, tá? Mas se vocês lembram de orientação objeto ou lembram de Struct, né, lá em programação estruturada ou no que for, é a mesma coisa em C++, é muito útil. A gente não faz a utilização assim bonitinha que nem deve ser em programação estruturada, com herança, com as paradas aí, a gente não faz, tá? A gente usa mesmo assim só para criar tipos de dados mais heterogêneos. E também, de vez em quando, a gente cria um métodozinho dentro da Struct, mas não é nem muito comum não, tá? Pouca gente costuma criar método dentro da Struct. Normalmente a galera cria mesmo só para agrupar as variáveis no mesmo cara. Mas essa é a ideia da Struct, tá? A gente vai mexendo ao longo do curso com Struct e aí a gente vai entendendo mais exemplos. É só para mostrar para vocês que existem e se vocês precisarem, dê um Google, manda lá no grupo, pergunta sobre ou coisas do tipo, beleza?
Sobre o pé, mesma coisa. Se vocês conseguirem fazer algum teste, alguma coisa, na pé, tudo bem, né? Se não, você... Eu pego uma outra questão e a gente treina depois. A nossa aula está acabando, tá? Já deu o horário. Eu vou liberar vocês para não passar do horário. Vocês devem ter outras preocupações. Obrigado, Samuel, por ter assumido aí. E desculpa mais uma vez por ter que atender, porque, enfim, né? Como eu falei, de plantão a gente não consegue prever muito, tá? Alguém levantou a mão? Acho que não, né? Mas por hoje é só. Quinta-feira a gente tem outra aula. Eu mandei o Forms aqui no chat, tá? Respondam o Forms. Eu vou pegar essa planilha depois para salvar. Quinta-feira a gente vai ter uma aula, a última aula de sintaxe. No geral, a gente vai falar sobre estruturas de dados, tá? Eu não vou me aprofundar 100% em cada estrutura de dados, mas vai ser basicamente partindo do pressuposto que vocês já conhecem. A maioria é conhecida, tá? Você já conhece usar uma fila, você já sabe usar uma pilha, se você já sabe para que serve, vocês querem usar uma fila de prioridades, é mais como é que você usa isso em C++, as bibliotecas nativas que podem te ajudar. Beleza? Então a gente vai ver isso na próxima aula. Quinta-feira a gente fala um pouquinho mais. E quem não respondeu alguma questão, responda. Se você ficou em dúvida em alguma questão... deixa eu parar a aula aqui antes que eu esqueça. Como é que para essa gravação? Sim, tá. Se você